propósito de compartilhar um pouco mais dentro desse tema. Ele vem, um pouco da palavra de Deus que tem fortalecido o coração de muitos. Vamos para Mateus capítulo 24. Domingo passado eu fiz uma introdução ao assunto e nessa introdução eu falei um pouquinho de cada coisa e também mostrando um pequeno resumo de Mateus 24, que é o que eu estou usando como uma espécie de base para o que será pregado. Eu vou abordar outros textos também, mas Mateus 24 eu tomei como uma espécie de base, de fundamento para esta série, como texto áureo, digamos assim. Então, na semana passada, nós falamos um pouco sobre o princípio de dores, sobre a grande tribulação, falamos um pouco sobre a parte tipológica da grande tribulação e da vinda de Jesus, e depois falamos sobre o princípio dos 50-50, quando Jesus introduz a noção de que 50% sobe, 50% fica, e depois eu vou falar especificamente sobre isso numa outra mensagem, mas tudo isso para introduzir a parábola das 10 virgens, onde cinco sobem, 5 ficam, né? São 5 virgens prudentes, 5 virgens imprudentes, e eu já cantei a pedra para você, que as que sobem representam a igreja, as que ficam representam Israel, mas eu mostro isso para vocês quando chegar o momento de pregar sobre esse assunto. A gente usa o texto de Mateus 25 de forma devocional. Eu expliquei isso semana passada. Existe uma diferença entre uma análise devocional de um texto e uma análise teológica do texto. A análise devocional, você aplica aquilo devocionalmente. Então, 5 virgens sobem, 5 virgens ficam. Como é que eu aplico isso devocionalmente? Olha, cuida da sua vida espiritual, não deixa faltar azeite na sua lâmpada, tem que ser fiel a Deus e tal. O Espírito Santo faz uma diferença muito grande na vida do cristão e tal. Ok, devocionalmente está bom isso aí, mas teologicamente o texto tem um significado específico. E o significado é este, que a igreja sobe, Israel fica. Por isso que o arrebatamento da igreja será pré-tribulação, antes da grande tribulação, o que é maravilhoso ao mesmo tempo, mas preocupante por um outro lado, porque isso significa que muita gente que tem entrado dentro das igrejas, frequentado os cultos, cantado além do Rio Azul e etc., algumas dessas pessoas ficarão no arrebatamento da igreja. Nem todos serão arrebatados. O arrebatamento da igreja é para aqueles, como o próprio Jesus diz, aqueles que conservaram a sua fé. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará ele fé na terra? Ele não está dizendo que não haverá fé na terra. Eu já vi, inclusive, gente pregando isso. Está vendo? Não vai ter fé na terra. Não, Jesus não falou que não vai ter. Ele está perguntando, quando eu vier, vai ter fé na terra? Responda por você. Eu respondo por mim. Por mim, eu digo, sim, haverá fé na terra. Se eu estiver aqui na terra, haverá fé na terra, porque eu não vou permitir que a minha fé morra, eu não vou permitir que a minha fé se corrompa, eu vou lutar até o último instante, eu vou servir a Deus até o último momento, eu não vou me distrair, eu vou servir a Deus, como disse Josué no seu livro. Quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. Então, ele está fazendo uma pergunta, e agora eu quero que você responda, você no seu coração aí responda para o Senhor. Quando o Senhor Jesus vier, haverá fé na terra? Essa sua resposta determina que tipo de evangelho você está disposto a viver daqui até o dia da sua volta. Ele pode voltar para mim ou para você hoje ou amanhã, como ele voltou para o irmão do Telei hoje, mas pode ser que fiquemos até o dia que ele realmente arrebatar a igreja e coletivamente sejamos levados pelo Senhor para encontrar com ele nos ares e então desta forma participarmos da grande ceia, a ceia do Senhor, que também está na Bíblia em forma de parábola, e além disto recebermos os nossos galardões, participarmos do tribunal de Cristo e recebermos os nossos galardões. Eu também quero ministrar uma das ministrações aqui sobre galardão, que é uma coisa também muito mal entendida pela igreja do Senhor. Tem gente que pensa que céu vai ser, todo mundo sobe, todo mundo recebe uma roupinha branca, e todo mundo recebe uma nuvem, todo mundo deita numa nuvem,
com uma harpazinha na mão e fica ali a eternidade inteira tocando aquela harpinha deitado numa nuvem. Não, eu acho que Deus é mais criativo do que isso. O que vocês acham? Deus é mais criativo do que isso, sim ou não? Sim. Eu posso garantir para você que o céu é muito, 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 muito melhor do que isso. E como diz a música, lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá noite, não haverá nada. Será um momento permanente que nunca vai passar. A eternidade é um instante que nunca passa. Isso é eternidade, um momento que nunca passará. Mas Mateus capítulo 24, hoje então eu quero falar um pouco mais sobre o princípio das dores, para nós entendermos tanto o momento em que estamos vivendo, como o que esperar daqui para frente. Tá? Em Mateus capítulo 24, inclusive corrigir algo que eu coloquei no PowerPoint na semana passada, que vendo a mensagem eu percebi um erro, nós vamos corrigir hoje. Mateus capítulo 24, versículo 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, eu quero chamar a atenção para raciocinar a Bíblia do jeito que a Bíblia deseja ser raciocinada. A Bíblia não precisa ser adicionada a palavras, a Bíblia não precisa ser adicionada a interpretação, basta eu ler a Bíblia e tratar a Bíblia como a Bíblia é. Então, esse texto que tornou-se nos evangelhos o texto referência para profecias, ele começa como? Ele começa com uma análise do templo. Jesus não deu o discurso de Mateus 24 à toa. De repente ele acordou um dia e falou assim: todo mundo senta aqui, eu quero falar com vocês sobre Mateus 24. Não. A coisa começa com um bate-papo do dia a dia. A coisa começa com uma provocação dos discípulos a Jesus. E é bom dizer isto. Jesus não tomou a iniciativa por si mesmo. Na maioria das vezes, Jesus falava, ele pronunciava as coisas que dizia a partir de um acontecimento ou a partir de uma provocação. E nesse momento eles estão ali trabalhando, fazendo, ministrando, curando e etc. E o templo estava sempre por ali e alguém vem, os seus discípulos, e diz assim: o senhor percebeu esse templo? O senhor notou esse templo, senhor? Que coisa extraordinária. E aquele templo ali, para vocês terem uma ideia, lembra que nós fizemos aqui a série sobre Neemias, né? Aquele templo era o templo que havia sido construído depois da restauração da cidade, que o livro de Neemias apresenta. O livro de Neemias não apresenta a reconstrução do templo, porque o templo levou mais tempo do que a cidade. A cidade foi reconstruída e o templo levou ainda mais uma geração e meia, para que ele realmente fosse concluído. O livro que melhor fala sobre isso é o livro de Ageu, porque o profeta Ageu foi levantado por Deus para desafiar o povo a reconstruir o templo. E a promessa de Deus no livro de Ageu é que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, o que soa humanamente estranho, e eu vou te explicar por quê. O primeiro templo foi construído com Salomão, com recursos em abundância. Imagina que você vai construir uma casa e você tem na sua conta lá 200 milhões de dólares para construir a sua casa. O que você vai colocar nessa casa? Meu Jesus! Só Deus sabe, porque você tem dinheiro para comprar o que você quiser, para investir no que você quiser, torneiras de ouro, não sei o quê, né? É o que os bilionários fazem. Ok, aí passa 30 anos, você quebrou, você está quebrado. Você não tem mais 200 milhões na conta, você só tem 20 mil dólares na conta e agora você precisa construir outra casa. Qual é a chance dessa segunda casa ser mais gloriosa do que a primeira, humanamente falando? Chance zero. É o que nós estamos aqui diante dessa situação. Salomão construiu o primeiro templo com recursos ilimitados. E ele fez tudo o que quis. O templo era esplendoroso, glorioso, maravilhoso. Ele trouxe as pedras dos melhores lugares, ele trouxe as madeiras dos melhores lugares, ele trouxe o ouro das melhores regiões, ele juntou tudo que ele pôde dos melhores lugares da época. Seria mais ou menos como hoje. Você pensa em relógio, você lembra da Suíça. Você pensa em perfume, você lembra da França. Você pensa em carnaval, você lembra do Brasil. Qualquer coisa que você pensa, você conecta aquilo com alguma nação. Naquela época era a mesma coisa. O ouro fino vinha de uma região.
A melhor madeira vinha de uma determinada região. E Salomão juntou tudo aquilo para construir o templo. O templo era magnífico, o templo era maravilhoso, o templo era espetacular. E no dia da consagração do templo, a glória de Deus desceu naquele lugar de uma forma tão grande que diz em 1 Crônicas que os sacerdotes não conseguiam, na 2 Crônicas, que os sacerdotes não conseguiam se manter de pé porque a glória de Deus encheu a casa. Os sacerdotes não conseguiam ministrar. Tamanha foi a manifestação da glória de Deus no primeiro templo. Eles ficaram encantados, maravilhados. O templo ganhou um status especial. E aí eles cometeram um erro grave. O erro foi de acharem que Deus estava mais apegado ao templo do que ao que se fazia no templo. Eles cometeram o erro de achar que, porque o templo havia sido construído por uma ordem de Deus, porque o templo era caro, tinha milhões e milhões de dólares. Alguém fez um cálculo, eu não lembro agora de cabeça, mas alguém fez um cálculo na moeda de hoje, quanto é que custaria se fosse construir exatamente como Salomão construiu. Eu sei que dá alguns bilhões de dólares. O templo era caríssimo, caríssimo, caríssimo. E aí comete-se o erro de achar que Deus está apegado mais ao instrumento, mais à bateria, mais ao carpete, mais ao púlpito, mais à televisão, ao microfone de não sei o quê, ao teclado de não sei das quantas, ao computador de não sei o que lá. A gente começa a gradativamente esquecer que essas coisas aqui só fazem sentido. Projetor, cadeira, carpete, microfone, caixa de som, essas coisas só fazem sentido para Deus se nós, os seres humanos, nós, as pessoas, usarmos isso aqui para glorificar o seu santo nome. Se o nome dele parar de ser glorificado aqui neste lugar, ele toca fogo nessas cadeiras, ele não está apegado à cadeira, ele tem cadeiras melhores no céu. Ele toca fogo nisso aqui, ele destrói essa televisão, ele destrói esse teclado, ele tem instrumentos melhores no céu. Deus não está apegado a essas coisas. E ao cometerem esse erro, o que Deus fez? Falou, ok, eu vou destruir o templo. Destruiu o templo com Nabucodonosor, vocês sabem da história, e o templo então é reconstruído. Quando eles voltam ao cativeiro e reconstroem o templo, eles estavam quebrados. Era uma cidade quebrada. Financeiramente eles não tinham nada. As famílias estavam endividadas. Neemias teve que promover um pacto social em Jerusalém dos credores perdoarem as dívidas dos devedores, porque a cidade estava toda endividada, estava todo mundo endividado com os credores, com os mais ricos. Neemias teve que promover um pacto social, um jubileu para perdoar aquelas dívidas, para que a cidade pudesse avançar. Aí vem Ageu, começa a cobrar, reconstrua o templo, reconstrua o templo. O que eles fizeram? Eles juntaram lá o que eles podiam, cataram pedra onde podiam, juntaram aqui onde fizeram o que podiam, e então levantaram um templo bem mais simplório, um templo bem mais barato, estruturalmente não se comparava ao templo de Salomão. Aí vem o profeta Ageu e diz, esforçai-vos, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então, eu preciso entender o que Deus está dizendo, já que estruturalmente, financeiramente, o segundo templo era muito, muito, muito inferior ao primeiro. O tempo passa, 400 anos de história, 300 e poucos anos de história, aí levanta-se 600 bilhões, olha isso, 600 bilhões, fonte de 2016. Foi o que custou o templo de Salomão, para vocês terem uma ideia. E aí o que acontece? Levanta-se um rei da dinastia dos Herodes, e esse rei, então, investe no templo, aumenta o templo, constrói uma nova plataforma, aquilo vira um complexo gigantesco, enorme, mas as pessoas, hoje nós entendemos, eu não sei nem se o povo daquela época entendia, mas hoje nós entendemos que o que Deus estava dizendo sobre a glória da segunda casa, ele estava se referindo especificamente à presença física do seu filho, andando, passeando pelos arredores do templo, andando pelo átrio dos homens, na região do templo. Eles não imaginavam que isso ia acontecer, hoje nós sabemos que isso aconteceu,
E em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus é a expressa imagem da glória de Deus. Se ele é a imagem expressa da glória de Deus, a presença física dele lá cumpre o texto de Ageu, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Diga comigo, a presença de Jesus é que torna algo significativo. Leva isso para sua casa, leva isso para sua vida, leva isso para sua caminhada. A presença de Jesus torna algo significativo. Se Jesus não está presente, não importa em que casa você mora, não importa qual carro você dirige, não importa quanto que você tem na conta bancária, nada disso vai importar. O importante é que você esteja servindo a Deus e que Jesus seja o centro da sua vida. Você pode dizer amém, Jesus? Agora eles estão diante de novo do templo, novo, e agora eles cometem o mesmo erro. Mesmo erro. Se encantar com as pedras. Uau, olha que toalha maravilhosa. Olha que prato. Quem foi que esfregou esse prato? Meu Deus, olha que brilho. Vamos supor que isso aqui seja de ouro, né? Não, tá, gente? Vamos fazer de conta que isso aqui é de ouro. Meu Deus, quem foi que esculpiu essa peça de ouro? A gente se encanta com coisas. Por que a gente é assim? Por que a gente se encanta com coisas? Aí eles chegam para Jesus, a provocação do discurso escatológico de Jesus começa neste momento. Quando eles se aproximam dele, falam: Senhor, o senhor observou esse templo? O senhor viu esse templo, senhor? E eles usam um termo interessante, que eles falam assim, o escritor diz: e quando Jesus ia saindo do templo, olha bem, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura. Você vê que tudo é físico, a coisa é física. Fala: Senhor, olha aqui, como é que eles colocaram essas pedras aqui, Senhor? Senhor, quanto tempo levou para construir isso aqui, Senhor? Senhor, deslumbrados com aquilo. Aí Jesus diz algo que é o início, é o estupim. Ele diz assim: porém Jesus lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha o desdém de Jesus. Olha o desprezo de Jesus por aquilo que é físico. Olha o desprezo de Jesus por aquilo que é material. Ele sabe que a gente precisa do material. Ele sabe que o carro é necessário. Ele sabe que a casa é importante. Ele sabe que a roupa que você está vestindo é necessária. Ele sabe, mas ele também sabe que nada disso tem valor se ele não tiver você. Ele não quer a sua roupa se ele não tiver você. Ele não quer o seu carro se ele não tiver você. Ele não quer a sua casa se ele não tiver você. Aí Jesus fala: vocês estão vendo isso aqui? Vai ficar aqui uma pedra sobre a outra. E ele fala e se cala. Não vai ficar aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. Aí vai embora. Quando chega no versículo 3 e diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, que é perto, inclusive, do monte do templo, dá para enxergar o Monte das Oliveiras. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo. Então agora nós precisamos entender a pergunta deles para nós entendermos o princípio de dores. A pergunta deles com a resposta de Jesus. E a pergunta deles, ou as perguntas, que são 3 perguntas numa só, eles dizem o seguinte: dize-nos quando serão essas coisas. Primeira pergunta: quais coisas? O que Jesus tinha acabado de falar no templo. Jesus vira e fala: vocês estão vendo isso aqui? Não vai ficar aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. Então eles querem saber, ok, quando que isso vai acontecer? Dize-nos quando serão essas coisas. Essa é a primeira pergunta. E Jesus vai endereçar esta pergunta. A segunda pergunta é: que sinal haverá da tua parousia? Que sinal haverá da tua vinda? Eu expliquei semana passada sobre isto. Quem está usando esta palavra não é Jesus, são os discípulos. Eles estão usando a palavra parousia. A palavra parousia, que é grega, ela está relacionada a um acontecimento do Velho Testamento. No Velho Testamento havia um acontecimento, acontecia também no Novo Testamento, mas o fundamento todo é o Velho Testamento. Uma festa anual dos judeus,
a chamada Festa de Tabernáculos. Nessa festa, toda a nação de Israel saía de suas casas e montavam cabanas para habitar em cabanas por 7 dias. Tá? No último dia da festa, acontecia algo, que é quando o rei vinha para interagir com o povo. O último dia da festa era o dia da aparição do rei. Essa aparição do rei chama, no grego, parousia. E eles montavam uma plataforma como essa daqui, né? Claro que mais alta, mais bonita, mas eles montavam uma plataforma subindo do chão, e essa plataforma ficava lá montada o tempo todo, chamava bema, B-E-M-A, bema. E essa plataforma era onde o rei fazia a sua parousia. Quando chegava no último dia da festa, tinha um momento em que todo mundo se voltava para o bema e ficava esperando o momento em que o rei entrava e aparecia para todo mundo na sua parousia. Esse era o momento em que o rei se revelava, se mostrava para o povo, e ali falava, anunciava e etc. Coisas aconteciam naquele momento, mas o momento da aparição é que tinha um significado profético. Então por que eles estão usando aqui a palavra parousia? Porque eles estão com a cabeça no Velho Testamento. Porque tudo que Jesus falou até então para eles estava conectado ao Velho Testamento. Tudo que Jesus fez e falou estava de alguma forma conectado ao Velho Testamento. Chegou para ele, por exemplo, um leproso: Senhor, eu estou curado, e agora? Vá ao sacerdote, mostra-te ao sacerdote. O que é isso? Velho Testamento. O leproso, uma vez limpo, tinha que ir ao sacerdote para que o sacerdote atestasse que ele estava limpo. E Jesus diz: vá ao sacerdote, Velho Testamento. E número 2, e dê a oferta que Moisés ensinou a respeito. Velho Testamento. Tudo que ele fazia era Velho Testamento. A sua vida foi o cumprimento do Velho Testamento. A sua morte foi o cumprimento do Velho Testamento. Jesus morreu no horário exato em que se sacrificava o Cordeiro da Páscoa, no mesmo horário. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. No horário ele morreu. 3 horas da tarde ele expirou. Era o horário em que no Velho Testamento ele sacrificava o Cordeiro da Páscoa. O mesmo horário. E ele ressuscita no primeiro dia da semana, que era o momento em que eles levavam para o sacerdote, para o templo, a oferta das primícias. Está entendendo? Não existe acidente na história de Jesus. Toda a história de Jesus é o cumprimento fiel do Velho Testamento, de promessas de Deus no Velho Testamento e, acima de tudo, a promessa da manifestação de um reino. Então eles conectavam esta palavra aqui, que está traduzida por vinda, por isso que os pós-tribulacionistas erram. Porque quando eles leem a palavra vinda, eles acham que o texto está falando da relação dele com a igreja, e não é a relação dele com a igreja. Porque na parousia, a igreja já estará fora daqui há muito tempo. Quando acontecer a parousia, a igreja já terá ido. Então, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, Felipe, etc., eles não tinham noção de que no futuro Deus iria revelar algo novo que tinha sido encoberto no Velho Testamento, que era o quê? A inserção dos gentios no reino e, número 2, o arrebatamento da igreja composta por gentios. Isso foi oculto no Velho Testamento. Não tinha como os discípulos de Jesus saberem disso. Não tinha como Pedro chegar e falar: Senhor, dize-nos quando será o arpazô, quando será o arrebatamento. Não tinha como eles perguntarem uma coisa dessa, porque eles não tinham noção de que um dia alguém viria e revelaria a possibilidade de um arrebatamento, o acontecimento de um arrebatamento acontecendo com a igreja gentílica. Quem foi que trouxe essa revelação? O apóstolo Paulo. Então, tudo começa com uma pergunta, e essa pergunta é dos discípulos. Jesus está trabalhando em cima do que os discípulos estão perguntando. Assim você vai entender melhor o princípio das dores. Você vai entender a resposta de Jesus e você vai entender o princípio das dores. Que muita gente, e acredite, muita gente que inclusive ensina, não consegue entender, porque eu vejo por aí vídeos aqui e acolá, e eu vejo a discrepância, o erro, aonde que está o erro que algumas pessoas, ao ensinarem, cometem, portanto, levando também outras pessoas a entenderem erradamente. Então ele diz: quando serão essas coisas? É a primeira pergunta. Número 2, que sinal haverá da tua vinda? É uma segunda pergunta dentro desta pergunta. E a terceira coisa, e do fim do mundo. 3 coisas numa pergunta.
Quando serão essas coisas? Ou seja, quando é que esse templo vai cair, que não vai ficar aqui pedra sobre pedra? Pergunta número 1. Número 2. E que sinal haverá da tua parousia? Número 2. E do fim do mundo? 3 coisas. Aí começa a resposta de Jesus. Coloca para mim aí deixa eu corrigir primeiro um erro da semana passada, para poder. Coloca para mim aí a projeção de Mateus 24. Passa uma página. Ok. Na semana passada aqui estava de versículo, estava capítulo, né, nós corrigimos, estava de 1 ao 8. Na minha anotação estava correto, mas na projeção estava errado e acabei seguindo a projeção. Então eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Nós vamos até o 14, na verdade. Tá? Jesus começa a resposta dizendo o seguinte: Jesus respondendo disse-lhes, primeira coisa, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então diga comigo, o primeiro perigo. Gente, vocês estão aqui ou não? Diga, o primeiro perigo é o engano. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Não há uma área bíblica em que o espírito de engano mais atue do que a parte das profecias. E por que isso, pastor Jefferson? Eu acredito, aqui é a minha opinião agora, eu acredito que o diabo trabalha tanto para corromper as profecias e para confundir as pessoas, porque não há um assunto melhor para se provar a soberania de Deus do que as profecias. Como que eu sei que um profeta é verdadeiro? Como que eu diferencio um profeta verdadeiro de um falso? Como? Pode falar. Hã? Pelo cumprimento. O cara profetiza algo aqui e acontece daí 1 mês, 2 meses ou 1 ano, que seja, Deus tem o tempo dele de cumprir promessa. Ok, esse cara é um profeta verdadeiro. Agora, o cara profetiza algo aqui que nunca acontece, nunca se cumpre, principalmente quando a pessoa dá prazo, dá data. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Daqui a 3 meses, não sei o quê, os 3 meses passam, não acontece absolutamente nada. Então, está provado. Aquilo ali é um falso profeta, não é profeta de Deus e está usando o nome de Deus para se promover como profeta. Simples assim. A diferença entre o profeta verdadeiro e um falso é que o verdadeiro diz e acontece, o falso diz e não acontece. Por quê? Porque as profecias são o instrumento mais eficaz para revelar a soberania de Deus. Num debate entre um grande matemático inglês e talvez o maior cético que nós temos hoje na atualidade, eles estavam num debate em Oxford, na Universidade de Oxford. E aí fala daqui, fala dali. E esse ateu, ele é muito incisivo, muito severo, nega a existência de Deus, que nós não precisamos de Deus, o universo começou pelo Big Bang, que não sei o quê, aí ele explica como que a biologia pode acontecer perfeitamente sem um criador e papapá. O cara é um gênio. O cara quer provar que é possível a existência do universo e da vida sem um criador. Mas parecendo com aquela laranja que estudou 20 anos na universidade para provar que a laranjeira não existe. Né? Mais ou menos essa história. Então, o cara é um boçal, essa é a verdade, mas é um boçal com doutorado. Né? Então, um boçal com doutorado é diferente de um boçal sem doutorado. O matemático é cristão, também cientista, também uma mente brilhante e cristão. E o debate vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. E aí teve um momento que ele virou para o ateu e perguntou assim, deixa eu perguntar uma coisa. Ok, já que Deus não existe, já que a Bíblia é um livro comum como qualquer outro e tal, como é que você explica cerca de 300 e tantas profecias na Bíblia que foram profetizadas, preditas pelos profetas da Bíblia e que se cumpriram rigorosamente como elas foram preditas? Algumas delas com prazo, com data, com perfeição, como no caso do livro de Daniel, a profecia das 70 semanas de Daniel, com riqueza de detalhes, onde Daniel diz claramente todos os reinos que sucederiam a Babilônia, esses reinos praticamente com datas, porque à medida que as semanas vão se cumprindo, aquilo vai batendo com o surgimento e a queda de cada império. E o primeiro argumento lá de anos atrás é que o livro de Daniel tinha sido escrito muito tempo depois dos acontecimentos e os judeus alteraram a data para parecer que o livro de Daniel era um livro profético escrito antes dos acontecimentos.
Isso era o status quo dos céticos até 1949. Em 1949, um beduíno árabe entrou numa caverna na região do Mar Morto e encontrou nessa caverna, e depois mais um tanto de cavernas, vários pergaminhos soterrados, guardados em jarras de barro. E quando encontraram aquilo, considerado até a data de hoje o maior tesouro arqueológico já encontrado na história da raça humana. E quando encontraram aqueles pergaminhos, levaram para os laboratórios, começaram a estudar aqueles pergaminhos, descobriram livros inteiros da Bíblia, incluindo Daniel, incluindo Isaías. O livro de Isaías foi encontrado da primeira letra até a última letra. Os outros livros, partes aqui, partes ali, porque eu não sei se vocês sabem, mas os manuscritos antigos, eles eram feitos em material orgânico. Eles pegavam uma folha, chamada papiro, pegavam essa folha, processava, fazia uma espécie de uma folha e escrevia nisso aí. É tudo orgânico. Então, com o passar do tempo, eles tinham que ir fazendo cópias à mão, à medida em que aquele material orgânico ia perdendo e ia envelhecendo. Eles iam reproduzindo aquilo em cópias, não é? Então, alguns desses livros, eles encontraram partes, pedaços dos livros e tal, mas o livro de Daniel, encontraram uma boa porção do livro de Daniel. E o livro de Isaías, creia ou não, é o livro profético mais relevante do Velho Testamento, é o livro de Isaías. Parece que Deus faz de propósito. O livro mais relevante, porque é considerado, Isaías é considerado o Shakespeare do Velho Testamento. Além de escrever brilhantemente, um hebraico ilustre, brilhante, Isaías é o fundamento das profecias dos demais. E esse livro foi encontrado íntegro, da primeira à última palavra, íntegro. Fizeram lá o carbon dating, a avaliação da data dos pergaminhos, e descobriram que aqueles pergaminhos, todos eles, eram exatamente da época em que se dizia que era, incluindo o livro de Daniel. O livro de Daniel havia mesmo sido escrito 590 anos antes de Cristo. Diante de tal pergunta, o que o ateu tinha para responder? Nada! Nada! Porque quando você apresenta um histórico profético de um ser que tudo que disse se cumpriu e o que não se cumpriu está se cumprindo. Olha o que está acontecendo na faixa de Gaza. Vocês sabiam que tem uma profecia sobre a faixa de Gaza, que era o território onde habitavam os filisteus na época do Velho Testamento? Que há uma profecia a respeito da faixa de Gaza, que a faixa de Gaza seria destruída, que a faixa de Gaza seria nivelada com o chão, seria nivelada com o solo. É uma profecia numa época em que não havia bombas, não havia nada com o poder de fazer o que a profecia diz. Tem uma profecia lá que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Você liga a televisão, o que você vê? A faixa de Gaza sendo praticamente nivelada com o solo, com o bombardeio de Israel, destruindo completamente aquilo lá, porque há uma profecia! Há uma profecia! O que mais que eu preciso ver para entender que nós estamos, de fato, lidando com um livro sagrado, um livro santo e perfeito, que saiu de fato da mente do nosso Deus, e que tudo que está escrito ali vai acontecer. Tem alguém aqui? Então, qual é a primeira palavra de Jesus? Tenham cautela. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aí ele continua dizendo, porque muitos virão em meu nome. Em nome de quem? De Jesus, dizendo, eu sou o Cristo. Começa por aí, com os falsos cristos. Você sabia que tem uma mulher hoje na Flórida dizendo que ela é Cristo? Sabiam disso? Tem uma mulher na Flórida, o marido dela, que era chamado de Juan Jesus de alguma coisa, e que se autodenominou Cristo em carne, esse cara. E esse cara arrebatou muita gente, uma igreja enorme, não sei o que, Graça, o nome do ministério do cara, enfim, não vale nem a pena você ir procurar depois. Esse cara que era Jesus era porto-riquenho, gente. Esse cara que era porto-riquenho surgiu dizendo que ele era a encarnação de Jesus. Jesus Cristo homem, Jesus Cristo físico. E arrebatou muita gente. Aí você se dá conta, meu Deus, como tem gente cega, estúpida, gente sem noção,
como é fácil enganar gado. Como é fácil enganar pessoas. Como é fácil. Esse cara que é um maluco, um porto-riquenho, era um porto-riquenho maluco, conseguiu lotar igrejas. Escuta o que eu vou te falar. Pastores abandonaram seus ministérios para se associar a ele, porque tiveram uma revelação de que ele era realmente Jesus. É mole. Muito bem, o que aconteceu com esse Jesus? Morreu de cirrose. Morreu de cirrose. Só que ele tinha uma esposa, que também é abilolada, parafuso a menos. Quando ele morreu, o negócio é que não pode deixar a peteca cair. Porque Jesus morreu. E agora? De cirrose. Ok. Qual foi o argumento dela? Não, ele foi promovido para a condição de Melquisedeque. Agora ele é Melquisedeque. Sendo ele Melquisedeque, ele passou para ela o legado, e agora, quem é Cristo? Ela. Ela é Crista. Jesusa. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí nessa lente da câmera? Você acredita que no século XXI, onde tem internet para todo mundo, onde tem televisão, onde tem rádio, o rádio está quase morrendo, né? Onde tem absolutamente tudo, informação na velocidade da luz, tudo. Você acredita que nesse século que nós estamos vivendo, é possível uma mulher dizer que é Cristo and get away with it? E conseguir se dar bem com um negócio desse, encher uma igreja? É possível? É possível o que está acontecendo na Flórida. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: tenham cautela para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. E eu fico imaginando a briga que vai dar quando essa Cristo se encontrar com o Henrique Cristo do Brasil. Porque tem um Cristo no Brasil também, você sabe disso? Tem um Cristo no Brasil. E tem um Cristo na Rússia. Esse da Rússia, então, esse é o cara. Esse conseguiu, mais ou menos como o top do Jim Jones. Quem lembra do Jim Jones? Que formou uma comunidade de cristãos na Guiana e levou todo mundo ao suicídio. Cerca de 1.000 pessoas ao suicídio. Lembram disso? Esse cara lá da Rússia, ele é mais ou menos do top do Jim Jones. Ele conseguiu formar uma comunidade de seguidores que descobriram que ele realmente é o Cristo. E o governo da Rússia está, inclusive, preocupado e estão tentando, de alguma forma, impedir isso, porque milhares e milhares estão afluindo para o acho que não sei se é deserto ou para mata, um lugar lá onde ele fundou uma comunidade, porque é a comunidade do Cristo vivo, do Cristo revelado, está todo mundo indo atrás do cara. Então tem 3 Cristos hoje, que eu saiba, né? 3 Cristos na Terra. Tem o Cristo da Rússia, tem o Henrique Cristo lá do Brasil e tem a Crista aqui da Flórida. 3 Cristos. Hã? Tem aqueles que não dizem que são, mas que pensam que são, né? Então, meu Deus, por que as pessoas não leem a Bíblia? Por quê? E Jesus respondendo disse: tenham cautela, acautelai-vos, verso 4, acautelai-vos que ninguém vos engane. Não importa o quanto você goste de alguém, não importa se você gosta muito de mim, se me der uma louca amanhã de eu chegar e falar: gente, descobri que eu sou o Cristo, me interna! Me interna, me amarra. Já está aqui o psiquiatra, está autorizado. Não precisa nem pedir autorização para a Sandra. Me amarra, me algema, me leva. Está gravado. Está de prova aí, todo mundo de prova. Porque, gente, isso é coisa muito diabólica. Muito diabólica. Muito diabólica. E ele diz: enganarão a quantos? Verso 5, coloca aí. Verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, mas eles vão enganar a poucos, porque o povo lê muito a Bíblia. Vão enganar quantos?
Quantos? Isso não te apavora, não? De imaginar que em pleno século XXI, um maluco desse ainda consegue enganar muitos. Muitos. Eu fico apavorado. Verso 6. Lembra que tudo que eu estou lendo aqui tem a ver com o princípio de dores, que eu já vou te explicar antes de terminar. Eu tenho mais alguns minutos ali. Enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Aqui é que eu quero te explicar, que eu não expliquei semana passada, mas carece de uma explicação. É que tem duas teses a respeito do princípio de dores e da grande tribulação. E você pode optar por qualquer uma delas, não vai fazer muita diferença, porque de uma forma ou de outra vai acontecer. A primeira tese é que, primeiro sobre a grande tribulação, é que a grande tribulação tem duas fases. A fase da tribulação e a fase da grande tribulação. Essa é uma tese. Estou explicando para vocês uma tese teológica. Então, a primeira tese diz que haverá um acordo de paz entre, quando o anticristo surgir, haverá um acordo de paz. Acordo de paz em termos, na verdade, é uma aliança. A Bíblia não diz acordo de paz. Que fique claro isso, tá? A Bíblia não diz acordo de paz. Isso é uma expressão que a gente usa. A Bíblia diz, e ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana é 7 anos. Ok. Aí Daniel diz, mas na metade da semana ele vai quebrar a aliança e vai estabelecer a abominação desoladora que disse o profeta Daniel. Então, para você entender, verso 15, coloca rapidamente, me acompanha porque eu estou com pouco tempo. 15. Ok. No verso 15, que é onde supostamente começa a grande tribulação, Jesus diz assim, quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, no verso 15, essa é a primeira teoria que eu estou te explicando. No verso 15, teoricamente, está começando o segundo período de 3 anos e meio. Então, se essa teoria estiver correta, do verso 9 ao 14, já estaria acontecendo o processo da aliança dele com muitos, para que no verso 15 ele rompa esta aliança, e então a abominação desoladora seja instaurada no templo, no monte do templo, onde provavelmente o templo já estará reconstruído, e então a grande tribulação começaria. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria, e eu vou trabalhar com as duas hoje, porque realmente não dá para provar qual das duas é de fato a verdadeira, não tem como provar, pelo menos aqui no texto, a gente trabalha com as duas. A segunda teoria é que até o verso 14 continua o princípio das dores, que é o tempo que nós estamos vivendo, e que o verso 15 começa então o período de 7 anos, e que Jesus, portanto, não estaria falando aqui especificamente sobre a metade da grande tribulação, que ele estaria aqui englobando todos os 7 anos, e que a grande tribulação, ou o período da grande tribulação de 7 anos, começaria no versículo 15. Entenderam essas duas partes? Sim ou não? Só o Emerson, meu Deus. Nós vamos trabalhar com as duas. Sendo assim, o que a resposta de Jesus me diz? Me diz que o princípio de dores começou no ano 70. A resposta de Jesus me diz que o princípio de dores começou no ano 70. Eu expliquei semana passada aqui que últimos dias para nós é uma coisa, para a Bíblia é outra coisa. Os últimos dias na Bíblia, para a Bíblia, começou quando Pedro anuncia, no capítulo 4 do seu livro, no capítulo 4 de Atos, quando ele anuncia o cumprimento da promessa de Joel, capítulo 2, versículo 29. Pedro anuncia lá, e o texto, coloca para mim, Joel capítulo 2, verso 28 primeiro. Joel 2, 28, aleluia. Vamos lá. Vamos, sem pressão.
E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Bora. E também sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Agora 30, não é o 29, portanto 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Mais um. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ok. Quando Pedro está pregando sobre o que aconteceu no capítulo 2, acho que eu falei 4, né? 2, capítulo 2 de Atos. Quando Pedro está pregando, Pedro diz assim, volta no 28. Ok, ele está dizendo, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, ele está dizendo. Ele está dizendo que o que aconteceu ali é o que foi dito pelo profeta Joel. E há de ser depois que derramarei do meu espírito sobre... Tararara, verso 29. E também sobre o servo, sobre a serva derramarei do meu espírito. Verso 30. Pronto. Quando chega aqui no verso 30 de Joel, a profecia de Joel conecta um derramamento do espírito com um período de angústia, de dor e de sofrimento. Pedro não cita o versículo 30. Pedro não fala sobre o que vem depois. Ele diz que aquilo que está acontecendo... Aliás, ele cita o 30, ele não cita o 31. O que ele diz é que aquilo que o povo está vendo lá já era o cumprimento de Joel 2:28. Mas quando você vê o que aconteceu no livro de Atos, capítulo 2, número 1, você não vê isso aqui se cumprindo. E verso 31. 31. O sol converterá em trevas a lua em sangue antes que venha o grande dia, terrível dia do Senhor. Isso que também não se cumpriu naquele dia. Então, o que eu entendo? Eu entendo que, número 1, a maioria das profecias bíblicas tem camadas de cumprimento, camadas. Acontece algo aqui, mas se você levantar aquela página, aquela mesma profecia tem uma outra camada por se cumprir aqui. Então, nós estaríamos diante de camadas de cumprimentos proféticos. Número 1. Número 2 é que a Bíblia trata tempo diferente de nós. Quando o cego Bartimeu corre atrás de Jesus, diz, Jesus, filho de Davi. Como é que pode? Se Jesus estava ali, estava com 30 anos, Davi já tinha morrido já há 1000 anos atrás. Como assim, filho de Davi? Porque essa conexão temporal na Bíblia tem significado muito diferente. Muito diferente. Quando Daniel fala no capítulo 12 sobre a ressurreição dos mortos, ele fala da ressurreição dos salvos e dos ímpios como se acontecesse ao mesmo tempo. Mas no Apocalipse elas estão separadas por 1000 anos. Mas Daniel trata como se acontecesse ao mesmo tempo. Uns vão ressuscitar para a bênção eterna, outros vão ressuscitar para a vergonha eterna. Ele cita como se acontecesse ao mesmo tempo, e na verdade tinha 1000 anos. Então isso pode estar acontecendo aqui também. De Joel está citando uma parte da profecia, e a segunda parte ou a outra parte para 2000 e poucos anos depois, porque já tem 2030 anos depois de Cristo, então vamos colocar aqui 2000 anos, né? 1900 e pouco anos. De que depois da morte e ressurreição de Jesus e do Pentecostes, 33 anos depois. Então tem 1900 e poucos anos já que aconteceu o versículo 28 e o 29. E ainda não aconteceram o 30 e o 31. Então, essa profecia está separada por um período de tempo que para nós significa algo e para a Bíblia significa outra completamente diferente. E eu falei duas, mas tem uma terceira razão, que é o fato de que a profecia... Escute essa aqui é boa. Toda a profecia bíblica sobre Israel ignora o tempo da igreja. Toda profecia bíblica para Israel ignora esse parêntese da igreja que eu expliquei para vocês na mulher cananeia da semana passada. O período da igreja na terra é um parêntese. A história que está sendo contada não é a história da igreja. A história que está sendo contada é a história de Israel.
Portanto, a igreja é um parêntese nessa história. Então, toda vez que Jesus está falando, ou a Bíblia, ou os profetas estão falando de algo para Israel, nós estamos vendo isso aqui agora em Mateus 24. Quando chega no verso 14, se a segunda tese estiver correta, quando chega no verso 14, que encerra todo o período das dores, quando encerra, ele entra imediatamente na desolação, abominação desoladora, e ele não cita em nenhum momento a igreja, o arrebatamento, nada. Por quê? Porque a profecia é para a nação de Israel. Mas nós sabemos que o arrebatamento vai acontecer, porque inclusive está escrito em outros lugares. Quem está aqui, diga amém, Jesus. E eu termino agora com o que ele diz no verso 6 e 7. Ele diz: e ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhais, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Vírgula. Mas ainda não é o fim. Então, hang tight. Aguenta, meu filho, segura firme, não se apavore, não se desespere. Respira fundo. O meu pastor, que era psicanalista também, advogado, muito culto, ele costumava dizer o seguinte: ele fala, quando parecer que a coisa está saindo do controle, que tudo vai explodir, checa se a orelha está no lugar, checa se o nariz está no lugar, vê se a boca está no lugar, checa se os olhos continuam no lugar, vê se as pernas estão no lugar, os braços estão no lugar. Ele dizia assim: se tiver tudo no lugar, calma. Calma, não se apavore, não se desespere. Quem é que está com tudo no... Vocês estão com tudo no lugar aí? Então não se apavore. Não importa o que aconteça, escute isso. Você não acha maravilhoso que, independente do que aconteça, que o nosso Jesus já tenha nos avisado de tudo? Não é maravilhoso que Jesus já avisou tudo? E que nada virá como surpresa, tipo, meu Deus, que surpresa. Não. Daqui a, acho que 2 semanas, eu vou mostrar para vocês que um único acontecimento, que vai acontecer em algum momento no futuro aí próximo, um único acontecimento vai desencadear todas as profecias da grande tribulação. E a Bíblia diz exatamente o que é. A Bíblia diz o que é. Vai cair um asteroide na Terra, num período próximo, vai cair na Terra um asteroide, e a queda desse asteroide vai desencadear todas as profecias da grande tribulação. E a Bíblia diz que esse asteroide vai cair, a Bíblia dá o nome do asteroide, e a Bíblia diz em que momento da grande tribulação esse asteroide vai cair. E tudo vai desencadear que está profetizado nas Escrituras. Quando Jesus disse que esse tempo da grande tribulação, quando terminar o período das dores, que vier a grande tribulação, ele diz, é um período de tamanho sofrimento. Ele diz que nunca houve nem jamais haverá. Verso 21, eu vou terminar com esse verso 21, pode colocar aí. Eu vou até fechar aqui para você poder achar que eu realmente estou encerrando. Ele diz, porque haverá então grande aflição, como nunca houve. Desde quando? Desde o princípio do mundo. E ele diz, até agora, nem tampouco há de haver. Ok, que acontecimento é este capaz de shy away, capaz de eliminar todos os sofrimentos da história como se não tivessem sido nada? O que pode acontecer no planeta Terra de grave a ponto de fazer com que todo o sofrimento da história pareça nada diante do tamanho do sofrimento que virá no planeta Terra por 7 anos? Diga comigo, não haverá surpresa. Coloque-se de pé. Eu quero colocar um pensamento aqui para você e para mim. Responda para você mesmo aqui no seu interior. O quão triste há de ser quando crentes
E eu não estou nem dizendo discípulos de Jesus. Eu estou escolhendo as minhas palavras com muito cuidado. Quando crentes descobrirem que perderam o arrebatamento e que terão que enfrentar o período mais tenebroso da história da raça humana por 7 anos. Quando fechar essa porta que fecha no arrebatamento da igreja, a salvação na grande tribulação só acontecerá através do intenso sofrimento, ou por um processo de intenso sofrimento. Quem salva é sempre Jesus, mas haverá um processo de intenso sofrimento. Decapitações. Você vê isso que o Hamas fez agora em Israel? Aquilo ali é um protótipo da grande tribulação. Aquilo é um protótipo. Posso dizer uma coisa para vocês? Eu acho que as crianças não vão entender o que eu vou dizer, mas eu vou ter que dizer para vocês isso. Que para dizer para a Zandra, eu perguntei, posso falar? Posso falar? Tem certeza? Tem? Ok. Mas eu vou falar para vocês. Quem não quiser ouvir, bota o dedo no ouvido aí, porque é graphic. Você sabe o que o Hamas fez quando invadiu lá os kibbutz? Eles pegaram babies recém-nascidos, colocaram dentro do micro-ondas, ligaram o micro-ondas com os pais assistindo lá. Eles decapitaram os homens, eles estupraram as mulheres com os maridos assistindo e depois decapitaram os homens. Oh, meu Deus. As imagens são tão terríveis, que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reuniu os repórteres das redes mundiais numa sala privada e avisou antes, falou, quem não tem estômago, sai agora. Os que ficaram, trancaram a porta e ele botou as imagens. Quando eles abriram as portas, os repórteres saíram lá de dentro vomitando, passando mal. Alguns se jogaram no chão, passando mal, vomitando. Repórteres de 15, 20 anos de profissão, que reportaram guerras, que viram coisas terríveis, eles saíram lá de dentro passando mal. E quando os de fora perguntavam, e aí o que que... Eles diziam, não tem como descrever, essas imagens não tem como serem descritas. Aí vem Jesus e diz que está vindo aí é tão pior, tão pior, tão pior, que nunca aconteceu desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Imagina um grupo como Hamas, Al-Qaeda e esses outros aí, porque eu estou convencido que o anticristo é um muçulmano. Imagina a terra nas mãos desse povo sem limites, sem convenções internacionais, sem ONU, sem nada. E eles com poderes nas mãos para fazer o que eles bem quiserem com aqueles que eles dizem que não acreditam em Allah. Oh, santo. E aí eu só lembro de Jesus. O que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por nós para a gente não passar por isso. E tem gente que vai passar por isso, por não valorizar o que Jesus fez por nós. Oh, meu irmão, como que eu espero que você não seja um desses. Como eu espero que você não seja um desses.